O que vocês querem? O que eu não posso deixar de falar? De Deus? Olá! Papo reto no ar. Eu sou o Thiago Torres, pastor auxiliar da 8ª Igreja. Você já escutou que toda entrada de vídeo, antes de começar, o povo pede, por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal? Pois é, então você já sabe. Vai lá, faz. E eu quero te convidar a esse papo reto. O título é Fuja do Medo. Corra do medo. Zarpe. Realmente, o medo é um tema contemporâneo. Ele é a origem das ansiedades. O medo é aquele mal que angustia o nosso coração e nos leva para um lugar de atrofia, paralisia, prostração. Você já sentiu medo? Eu me lembro da minha mãe com medo de cobra. Quando ela vê uma cobra, ela grita e ela não consegue dar um passo, ela fica totalmente paralisada. Assim é o medo, mexe com as nossas emoções. Mas a palavra do Senhor é uma coisa maravilhosa. Primeira dica, você tem que se apaixonar pela palavra do Senhor. Você tem que ler a Bíblia, você conhecer o que Deus diz a respeito do medo. E a palavra do Senhor é, fuja do medo. Mas como fugir do medo? Pois é, como fugir do medo? Você precisa transferir o seu medo. Pois é, temos fugido da palavra medo quando se trata de Deus. Mas querendo ou não, a vertente da palavra temor é medo. Mas a gente pode falar que temor também é ficar fascinado. Então você pega o fascínio e você pega o medo, você junta essas palavras, sabe o que você vai ter? Temor. Aqueles discípulos estavam um dia num barco, temendo uma tempestade. Jesus dormia naquele barco. Aí eles, temendo a tempestade, acordam Jesus desesperado. Jesus levanta. Ele, como você consegue dormir, Jesus, no meio de uma tempestade como essa? Aí Jesus só fala assim, ei vento, para. Os discípulos ficam atemorizados com o poder daquele que pode parar a tempestade com um comando. Tá com medo? Você precisa temer o Deus que controla todas as coisas. Você está assim, sentido paralisado, você tem que ver o que Deus diz sobre a sua paralisia. Durante a Bíblia, alguns estudos dizem que nós temos uma palavra de encorajamento para cada dia da semana, sabia disso? Se você fizer um estudo, você vai ver que o nosso Deus não nos deu espírito de covardia, pelo contrário, nos chamou para uma vida de coragem. Não é coragem burra, tá? Não é passar por cima de qualquer situação. É coragem para enfrentar as dificuldades. O medo é aquele sentimento do desconhecido, um sentimento de não conseguir governar ou controlar aquilo que pode acontecer. E como que você vai enfrentar isso? Tcharam! Você vai ler a sua palavra. Eu quero dar um exemplo na palavra do Senhor, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 20. A história de um rei de Judá, Josafá, filho do rei Asa. Ele fica sabendo que 3 povos se unem para poder derrubar o seu reino. Eram os Moabitas, eram os Amonitas e os Meunitas. Se reúnem e essa notícia chega no coração dele. E a palavra do Senhor diz aqui no versículo 3 que Josafá teve medo. Assim como você, assim como eu, não tem como fugir desse sentimento. Uma hora ele chega. A questão é como vamos reagir a esse sentimento. E Josafá nos ensina aqui que ele decidiu buscar o Senhor. Se não tem como fugir do medo, nós sabemos então como enfrentar o medo. É buscar o Senhor. A palavra desse texto, você tem que dar uma lida nessa história maravilhosa. Josafá é um líder. A gente espera que certas figuras não tenham medo, né? Todos nós passamos por medo. Você vai ver a história de Josué, você vai ver que Deus, no capítulo 1 de Josué, investe 3 vezes a palavra Josué, não temas. No último, no versículo 9, fala, não temas nem te espantes. Josué devia estar com muito medo. Mas o nosso Deus sabe dos nossos medos e das nossas limitações. Olha que coisa boa. Deus conhece os seus temores. Deus sabe das suas fragilidades. E através do poder dele é que podemos enfrentar esses medos. E como? Buscando a ele. Foi o que Josafá fez. O restante da história mostra uma oração apaixonada e maravilhosa de Josafá, reconhecendo as suas fragilidades, reconhecendo as promessas do Senhor. Sabe como que você vence o medo? Reconhecendo as promessas do Senhor. O que ele fez, o que ele fará, o que ele prometeu. E nosso Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Baseado nesse olhar, Josafá termina dizendo assim, ali no versículo 12, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. O medo, ele não é vencido através apenas da coragem. Ele é vencido através da confiança naquele que enfrenta qualquer circunstância. Podemos falar muito sobre medo, mas hoje continue olhando para aquele que vence todos os medos. Continue olhando para a promessa do Senhor. O Deus que dissolve o medo, ok? Que o Senhor Jesus te abençoe. Leia sua Bíblia para poder vencer o medo.
Até a próxima no Papo Reto. Bom?